Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, no 18º domingo do tempo comum, nós temos um episódio que é próprio do Evangelho de São Lucas. É uma cena que faz parte daquela longa viagem que Jesus faz desde a Galileia até Jerusalém. E no caminho alguém pede a Jesus para ser mediador na repartição de uma herança, né? Olha, só lembrar para vocês que na época a herança tinha a ver com a identidade das pessoas, desde o Antigo Testamento, e também com a sua sobrevivência. O problema maior era distribuir as terras entre os diversos filhos. Se uma família fosse grande, havia o perigo de esfacelar toda a herança, né, em pequenos pedaços. Então, o que a palavra ela orientava para evitar esse esfacelamento ou a desintegração da herança? É que o filho mais velho ele recebia o dobro dos outros filhos, né? Quando Jesus responde para essa pessoa, não se fala, deve ser um homem, é claro, ele deixou transparecer que ele não foi enviado a Deus por isso, né? Para ficar arbitrando entre parentes que brigam entre si por causa da repartição de uma herança. Mas ele se aproveitou do fato para transmitir uma lição muito importante. Ele se dirige a todos, não só aquele que fez a pergunta, mas também a cada um de nós hoje, para que a gente tenha cuidado com a ganância, porque quando ela toma conta do nosso coração, como é que a gente vai repartir uma herança, né? E Jesus ele nos ensina que o valor da vida não consiste em ter muitas coisas, mas sim em ser rico diante de Deus. Por isso que ele conta uma parábola do homem rico, que foi acumulando, achando que com isso ele estava garantindo a sua vida, e fechado em si mesmo, né, na sua riqueza. E o que Jesus, ou Deus na história, diz para esse homem, né? Olha só o que Deus fala, você é louco, né? Ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem vai ficar aquilo que você acumulou tanto durante a sua vida, né? Olha só, interessante, Jesus apresenta a morte, né, como uma chave para entender o verdadeiro sentido da vida, que acaba relativizando tudo, né? O que permanece, né? O que nós levamos? É aquilo que Jó falou quando ele perdeu os seus bens, né? Nu eu saí do ventre da minha mãe, é nu para lá eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, né? Quem só busca o ter e se esquece do ser, perde tudo na hora da morte, né? Estão errados aqueles que põem as suas esperanças só nos bens eternos. Não levamos nada, né? É claro que os bens são importantes, né? Mas nós temos que ter uma liberdade diante deles. Eu vou lembrar para vocês o que um santo nos ensina, Santo Inácio de Loyola, né? Depois que ele terminou de escrever os exercícios espirituais, que é um caminho de espiritualidade, de leitura da Bíblia, através da meditação e da contemplação, ele escreveu o princípio e o fundamento. Olha o que ele diz: o ser humano, ele é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor. E assim ele se salva. As outras coisas sobre a face da terra, elas são criadas para que o ser humano, para que elas ajude o ser humano a atingir o fim para o qual ele foi criado. Aí continua Inácio, daí que se segue que ele deve usar das coisas tanto quanto ajudam para atingir o seu fim, e deve privar-se delas, tanto quanto elas atrapalham e impedem. Por isso é necessário essa indiferença. Os bens são muito importantes. Nós temos que ter o nosso trabalho, nós temos que ter a nossa alimentação, as nossas vestimentas, nós temos que ter a nossa casa, os bens que nos ajudam, às vezes um carro, os bens materiais da comunicação, enfim, todos os bens, né? Mas diante deles nós temos que ter uma liberdade, porque nós não vamos levar nada disso, né? Nós usamos, mas com essa liberdade. O nosso bem maior é Deus. Nenhum bem nós podemos achar
fora de Deus. E como é que nós vamos cultivar essa dimensão importante em nossa vida? Através da oração, da espiritualidade, da participação na nossa liturgia, nas missas, enfim. Nós estamos retomando aquilo que Jesus ensinou naquele encontro de Marta com Maria, que nós já rezamos, né? Quando Marta ofereceu a hospitalidade para Jesus e Maria sentou-se aos pés do Senhor. Esse equilíbrio que deve haver em nossa vida, né? Entre a nossa ação, a contemplação, as atividades, utilizar as coisas, mas sabendo que tudo passa e a nossa riqueza maior é o Senhor. Paulo fala que nós devemos nos revestir do homem novo, né? Com sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, de perdão e de caridade. Essas virtudes e esses sentimentos, é isso que nos conduz para Deus e nos ajuda a ter um bom relacionamento com os irmãos e irmãs. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.